A pessoa que sequestrou Nancy Guthrie cometeu um erro fatal. Fez uma ligação de um celular descartável, pensando que estaria segura. O FBI rastreou o local. A localização surpreendeu os investigadores. Fica em Tucson, perto da família Guthrie. A conversa foi interceptada e gravada. O que foi dito confirma que o sequestro de Nova York não foi aleatório. A pessoa que recebeu a ligação foi identificada e detida pela SWAT. Assine agora, pois a ligação telefônica que acaba de ser rastreada revela quem está por trás do desaparecimento de Annie Woolley e é alguém que ninguém suspeitava. Isso muda tudo na investigação. A ligação telefônica que finalmente desvendou o desaparecimento de Nancy Guthrie foi feita às 2h47 da manhã, de terça-feira, aproximadamente 26 horas depois que o intruso mascarado foi flagrado pela câmera da campainha de uma casa em Nova York e cerca de 9 dias após o desaparecimento de Nancy. O FBI vinha monitorando linhas telefônicas relacionadas à investigação, incluindo as de familiares, conhecidos e indivíduos que surgiram como suspeitos durante a semana anterior de intensa investigação. As escutas telefônicas e o monitoramento foram autorizados por meio de ordens judiciais de emergência que permitiram aos investigadores interceptar comunicações sem o conhecimento das partes vigiadas, uma poderosa ferramenta investigativa normalmente reservada para crimes graves, incluindo casos de sequestro em que a vida da vítima corre perigo iminente. Às 2h47 da manhã, o equipamento de monitoramento detectou uma chamada recebida em uma linha telefônica que o FBI vinha monitorando de perto devido à ligação do proprietário com a família Guthrie e aos padrões de comportamento suspeitos observados durante a investigação. O que tornou essa chamada imediatamente significativa foi o fato de ela ter se originado de um número de telefone que não constava em nenhum banco de dados, uma clara indicação de um telefone descartável, o tipo de dispositivo não rastreável que criminosos usam especificamente para evitar a detecção pelas autoridades. A chamada durou exatamente 4 minutos e 37 segundos. Tempo suficiente para uma conversa substancial, mas curto o bastante para sugerir que a pessoa que ligou estava ciente de que o uso prolongado do telefone aumenta o risco de rastreamento de localização. Agentes do FBI que monitoravam a linha em tempo real iniciaram imediatamente os protocolos de emergência para rastrear a origem da chamada, enquanto gravavam simultaneamente cada palavra da conversa. O conteúdo daquela ligação de 4 minutos forneceu aos investigadores pistas e evidências mais concretas do que haviam reunido nos 9 dias anteriores de buscas intensivas, entrevistas e análises. A pessoa que falava usando o celular descartável tinha um tom urgente e tenso, sugerindo pânico e desespero, em vez da calma e confiança de alguém que executa com sucesso um crime bem planejado. As referências constantes à situação, ao estado dela e ao que fariam a seguir deixaram claro para os investigadores que se tratava de uma comunicação entre as partes diretamente envolvidas no sequestro de Nancy Guthrie, discutindo os próximos passos. Mais importante ainda, a linguagem usada na ligação indicava conhecimento de detalhes sobre o desaparecimento de Annie Woolley que nunca haviam sido divulgados, informações que apenas alguém
diretamente envolvido no crime poderia possuir. Os sistemas tecnológicos que o FBI tinha em funcionamento capturaram não apenas o conteúdo de áudio da ligação, mas também metadados, incluindo o número IMEI do telefone, conexões com torres de celular e dados de intensidade do sinal, que seriam cruciais para rastrear a localização física da pessoa que ligou. Rastrear celulares descartáveis representa uma das tarefas mais desafiadoras para as forças policiais modernas, pois esses dispositivos são especificamente projetados e comercializados para evitar detecção e rastreamento. Ao contrário dos celulares comuns, vinculados a indivíduos específicos por meio de contratos, informações de faturamento e contas de usuário, os celulares descartáveis geralmente são comprados em lojas, ativados com informações falsas ou sem registro e usados brevemente antes de serem descartados para evitar a criação de padrões que os investigadores possam seguir. O sequestrador, no caso de Nancy Guthrie, claramente tomou algumas precauções para evitar ser detectado, comprando um celular pré-pago em uma loja de conveniência com dinheiro vivo e ativando-o com informações falsas. No entanto, até os criminosos mais cuidadosos cometem erros, e o celular descartável, usado para fazer a ligação às 24 horas. 47 continha diversas falhas fatais de segurança que permitiram a sofisticada tecnologia de rastreamento do FBI localizar sua posição. O primeiro grande avanço veio dos dados das torres de celular. Quando um celular faz uma ligação, ele se conecta às torres de celular próximas. E a intensidade do sinal do telefone em relação a várias torres pode ser analisada para triangular uma localização física com uma precisão surpreendente. Em áreas urbanas como Tucson, com densa cobertura de torres de celular, a triangulação pode restringir a localização de um telefone a algumas centenas de metros. Analistas do FBI, trabalhando em tempo real durante a ligação, identificaram 3 torres de celular às quais o telefone descartável estava conectado e usaram a análise da intensidade do sinal para determinar que o telefone estava localizado em um bairro específico de Tucson, e não em algum lugar remoto ou fora do estado, como seria de se esperar. A segunda peça do quebra-cabeça veio do número IEMI do telefone, um identificador único incorporado ao hardware de cada dispositivo móvel que não pode ser alterado ou ocultado. Embora o sequestrador tenha usado informações falsas para ativar o telefone, o número IMEI forneceu um rastro que levou à compra do aparelho. Agentes do FBI entraram em contato imediatamente com o fabricante e a loja onde o telefone foi vendido, obtendo imagens das câmeras de segurança da loja que mostravam quem comprou o aparelho. As imagens revelaram alguém usando um disfarce, chapéu, óculos escuros e máscara, claramente tentando evitar a identificação. Mas o disfarce não era perfeito. O tipo físico, a análise da postura e os detalhes das roupas visíveis forneceram aos investigadores uma descrição que eles puderam comparar com suspeitos conhecidos. Ainda mais valioso foi o fato de as câmeras do estacionamento da loja terem capturado o veículo em que essa pessoa chegou, fornecendo uma placa que foi imediatamente consultada nos bancos de dados. A localização de onde o FBI rastreou a ligação telefônica do sequestrador
causou grande impacto na equipe de investigação e contradisse completamente as suposições sobre onde o sequestrador de Nova York poderia estar escondido ou operando. Em vez de algum local remoto no deserto nos arredores de Tucson, onde um sequestrador poderia manter uma vítima isolada, ou um local fora do estado, sugerindo que o criminoso tivesse fugido completamente do Arizona, a triangulação da torre de celular localizou a origem da chamada em um bairro residencial na própria cidade de Tucson. E não qualquer bairro, mas uma área com ligações diretas à família Guthrie, que os investigadores já estavam examinando como parte da investigação. A triangulação específica localizou o telefone em um raio de aproximadamente 3 quarteirões em uma área residencial de classe média, caracterizada por casas unifamiliares, ruas tranquilas e o tipo de normalidade suburbana onde um sequestrador pareceria completamente deslocado. O que tornou essa localização tão significativa foi sua proximidade com locais já centrais para a investigação. A ligação foi originada em uma área a menos de 3 quilômetros da casa de Annie Guthrie, onde Nancy passou sua última noite, e a apenas cerca de 6 quilômetros da residência de New Way, para onde ela foi levada. Essa proximidade geográfica sugeria que o sequestrador não era um forasteiro que escolheu Nancy aleatoriamente e fugiu para outro estado, mas sim alguém que atuava localmente, conhecia a área, se sentia à vontade para circular por esses bairros e possivelmente tinha até mesmo conexões pessoais com locais e pessoas envolvidas no caso. A localização também levantou questões perturbadoras sobre a confiança ou o desespero do sequestrador. Fazer uma ligação telefônica de uma área residencial no centro de uma cidade, onde enormes recursos policiais estavam ativamente à sua procura, demonstra ou uma arrogância notável de que não seria pego. Um conhecimento detalhado dos pontos cegos da investigação policial ou puro desespero que o obrigou a se comunicar apesar dos riscos. Analistas do FBI observaram que o local de onde a ligação foi feita ficava em um bairro onde várias pessoas ligadas à família Guthrie moravam ou tinham laços estreitos. Uma pessoa de interesse na investigação possuía uma propriedade dentro da zona delimitada pela triangulação. Outra pessoa entrevistada como possível testemunha tinha familiares morando naquela área específica. A coincidência do ponto de origem da ligação com locais já sob investigação sugeria que não se tratava de uma coincidência, mas sim de um indício de que o sequestro em Nova York havia sido um crime planejado por pessoas com conhecimento local, conexões familiares e acesso a locais onde se sentiam à vontade para operar, mesmo sendo ativamente procuradas pelas autoridades. A gravação de áudio da chamada telefônica, interceptada pelo FBI, fornece evidências arrepiantes de um sequestro em andamento e revela que a situação com Nancy Guthrie estava saindo do controle de maneiras que os perpetradores não haviam previsto. A conversa, que durou 4 minutos e 37 segundos, foi analisada palavra por linguistas, analistas comportamentais e investigadores do FBI, que conseguiram extrair significado não apenas do que foi dito, mas também de como foi dito. O tom de voz, as pausas,
Os padrões de estresse e os indicadores emocionais revelam a verdade por trás das palavras. A ligação começou com o usuário do celular descartável falando com urgência. Temos um problema sério. Isso não está saindo como planejado. O tom de voz tenso, quase em pânico, sugeria alguém sob extrema pressão lidando com uma situação que havia dado errado. O destinatário da chamada respondeu com perguntas que não foram totalmente captadas com clareza na gravação devido à qualidade da conexão, mas as respostas do usuário do telefone descartável forneceram contexto suficiente para reconstruir o conteúdo da conversa. Ela não está bem. Eu não pensei na questão da medicação. Ela precisa desses comprimidos ou vai morrer. Essa declaração confirmou 2 fatos cruciais. Nancy estava viva no momento da ligação, mas sua saúde estava se deteriorando devido à falta de acesso aos medicamentos prescritos que, segundo familiares, ela precisava tomar diariamente. A questão médica tornou a busca ainda mais urgente, pois os investigadores sabiam que o tempo de sobrevivência de Nancy era limitado. A conversa prosseguiu com discussões sobre logística e próximos passos, que revelaram desespero e falta de planejamento. Não podemos mantê-la onde está por muito mais tempo. Alguém vai perceber. Isso sugeria que Nancy estava sendo mantida em um local onde sua presença ou a atividade necessária para mantê-la lá corria o risco de ser detectada, possivelmente uma área residencial em vez de um local remoto e isolado. O usuário do telefone descartável expressou frustração. O esquema do dinheiro não está funcionando. Ninguém está mordendo a isca. Isso pareceu fazer referência às exigências de resgate em Bitcoin que haviam sido enviadas a veículos de comunicação, sugerindo que os perpetradores esperavam um pagamento que nunca se concretizou e agora perceberam que sua estratégia não estava funcionando como planejado. O mais assustador foi a parte final da ligação, onde a conversa se voltou para o planejamento de contingência. Se não conseguirmos receber o pagamento, precisamos descobrir o que fazer com ela. Não podemos simplesmente deixá-la ir agora. Ela já viu muita coisa. A implicação era clara. Os sequestradores estavam discutindo se Nancy havia se tornado um risco muito grande para ser libertada com vida. A identidade da pessoa que recebeu o telefonema do sequestrador de Nancy Guthrie representa a revelação mais explosiva de toda a investigação, confirmando teorias que vinham sendo desenvolvidas com base em evidências encontradas na casa de Annie e transformando o caso de um misterioso sequestro por um estranho em uma traição familiar da pior espécie. A análise dos registros do telefone recebido pelo FBI identificou-o como pertencente ao marido de Annie Guthrie, genro de Annie Hirsch, o mesmo indivíduo que supostamente levou Nancy para casa em segurança após o jantar em família às 21h45 da noite, em que ela desapareceu. Os registros telefônicos mostraram que esse não foi o primeiro contato entre o telefone descartável e o aparelho do genro. Na verdade, os investigadores descobriram um padrão de comunicações entre esses 2 telefones que remontava a mais de 3 semanas antes do desaparecimento de Niwali. Mensagens de texto que haviam sido apagadas do telefone do genro, mas recuperadas por meio de análise forense, mostravam conversas de planejamento que usavam linguagem codificada, mas que claramente discutiam Nancy, sua rotina,
suas vulnerabilidades e o momento ideal para o trabalho ou para buscá-la. As mensagens revelaram que o genro não apenas tinha conhecimento do sequestro de NY, como também o estava coordenando ativamente com a pessoa que usava o celular descartável. Registros financeiros obtidos pelo FBI, por meio de mandados judiciais, mostraram que o genro fez vários saques em dinheiro de grande valor nas semanas anteriores ao desaparecimento de Nancy, totalizando mais de $30.000 americanos, sem nenhuma justificativa legítima aparente para a necessidade de tanto dinheiro. Os investigadores acreditam que pelo menos parte desse dinheiro foi usada para pagar a pessoa que executou o sequestro. O invasor mascarado flagrado pela câmera de segurança de uma residência em Nova York, tornando o genro, essencialmente, o arquiteto e financiador do sequestro da própria sogra. O motivo era exatamente o que as evidências da casa de Annie sugeriam. As mudanças planejadas por NY em seu testamento, combinadas com a situação financeira desesperadora do genro, criaram um cenário em que ele acreditava que sequestrar e possivelmente assassinar Nancy era sua única maneira de resolver seus problemas financeiros. Se Nancy falecesse antes de formalizar seu novo testamento, seus bens seriam distribuídos de acordo com o testamento anterior, que deixava tudo em partes iguais para suas filhas, incluindo Annie. O genro aparentemente calculou que sua parte na herança multimilionária de Nova York, por meio de sua esposa, valeria o risco de sequestro e o horror moral de prejudicar uma mulher de 84 anos que fazia parte de sua família há décadas. 90 minutos após rastrearem a ligação do sequestrador, equipes táticas do FBI se reuniram em 2 locais em Tucson, preparando-se para operações simultâneas e coordenadas, com o objetivo de impedir que os suspeitos se avisassem mutuamente ou destruíssem provas quando a polícia chegasse. O primeiro alvo da operação foi a residência onde o genro que recebeu a ligação estava, a casa que ele dividia com Annie Guthrie, filha de Nova York. O segundo alvo era uma propriedade dentro de um raio de 3 quarteirões de onde a chamada do celular descartável havia se originado, um local que o FBI identificou cruzando os dados triangulados da torre de celular com registros de imóveis e conhecidos do genro. Exatamente às 4h15 da manhã de terça-feira, as equipes da SWAT executaram as 2 operações simultaneamente com força esmagadora. Na residência de Annie, agentes usaram arietes para arrombar a porta da frente enquanto anunciavam a presença do FBI e exigiam rendição imediata. O genro foi detido em seu quarto, ainda de pijama, aparentando estar chocado e desorientado com a invasão repentina. Annie também foi detida e retirada da residência, enquanto os agentes realizavam uma busca minuciosa. A cena na residência era caótica, com os agentes isolando todos os cômodos, fotografando tudo e iniciando o processo de apreensão de dispositivos eletrônicos, documentos e quaisquer evidências potenciais relacionadas ao sequestro de NI. A operação mais significativa ocorreu no segundo local de onde a chamada do celular descartável havia sido feita. Uma pequena casa alugada pertencente ao primo do genro que tinha antecedentes criminais, incluindo prisões anteriores por agressão e tráfico de drogas. Os investigadores descobriram que esse primo era a pessoa que usava o celular descartável e provavelmente o indivíduo que realizou o sequestro de NY.
enquanto usava a máscara e o disfarce capturados pelas câmeras da campainha. Quando as equipes da SWAT invadiram a propriedade alugada, encontraram evidências de ocupação recente, incluindo recipientes de comida, sacos de dormir e sinais de que alguém havia estado lá temporariamente. Mais importante ainda, encontraram itens pertencentes a Nancy Guthrie, sua bolsa, seus documentos e seus frascos de medicamentos, dos quais ela precisava desesperadamente, mas aos quais não tinha acesso há mais de uma semana. Eles também encontraram a máscara de esqui, as luvas e as roupas que correspondiam ao que o invasor usava nas imagens da campainha, bem como a arma visível no vídeo. O que eles não encontraram foi a própria Nancy, o que sugere que ela tenha sido mantida em cativeiro naquele local, mas transferida para outro, possivelmente depois que os suspeitos perceberam que o FBI estava se aproximando. Após o FBI apreender os dispositivos eletrônicos do genro e de seu primo, que usava o celular descartável, analistas forenses digitais iniciaram o minucioso processo de reconstrução de todo o histórico de comunicação entre os conspiradores. O processo revelou um plano de sequestro meticulosamente elaborado ao longo de semanas, e não um crime de oportunidade espontâneo. O laptop do genro, que ele aparentemente acreditava estar seguro por usar o modo de navegação anônima e apagar o histórico, revelou um verdadeiro tesouro de evidências quando as ferramentas forenses do FBI recuperaram dados supostamente apagados do disco rígido. O histórico de buscas revelou que o genro havia pesquisado técnicas de sequestro, estratégias de resgate, carteiras de Bitcoin e transações com criptomoedas e, de forma perturbadora, métodos para se desfazer de corpos sem deixar vestígios forenses. As buscas datavam de mais de 3 semanas, comprovando premeditação e planejamento, e não um comportamento criminoso impulsivo motivado por desespero repentino. As mensagens de texto trocadas entre o celular do genro e o número de telefone fixo da prima, antes de a prima começar a usar o celular descartável, mencionavam Nancy em linguagem codificada, que se tornou cada vez mais óbvia à medida que os investigadores entenderam o contexto. As mensagens faziam referência ao trabalho, à senhora idosa, à paquera e a como lidar com a situação, com discussões específicas sobre o momento certo, a rotina de Nova York, quando ela estaria mais vulnerável e como evitar ser detectada pelos sistemas de segurança. Uma troca de mensagens particularmente incriminatória mostrava o genro enviando ao primo informações detalhadas sobre a casa de Nova York, incluindo o fato de ela ter uma campainha com câmera que precisaria ser desativada, a localização da porta dos fundos, que era mais fácil de invadir do que a entrada principal fortificada, e o horário de sono de Enichunchiitos, indicando quando ela estaria mais desorientada e incapaz de resistir. Ainda mais incriminatórias eram as comunicações por aplicativos de mensagens criptografadas nos celulares de ambos os suspeitos, usando aplicativos como Signal e Telegram, que prometiam comunicações seguras. Os suspeitos aparentemente acreditavam que essas mensagens eram impossíveis de recuperar, mas os recursos forenses do FBI as extraíram da memória do dispositivo. Essas mensagens eram muito mais explícitas do que as comunicações de texto comuns, abandonando qualquer pretensão de linguagem codificada
e discutindo abertamente o plano de sequestro. Nós a levamos na quinta à noite. Você cuida da parte física. Eu resolvo a questão familiar e combino o resgate. Dividimos o dinheiro meio a meio depois que o recebermos. Outra mensagem detalhava o cálculo financeiro. O patrimônio dela vale pelo menos 4 milhões. Mesmo que consigamos apenas metade disso com a Annie, resolve tudo. Ela tem 84 anos, provavelmente só lhe restam alguns anos de vida. De qualquer forma, estamos apenas acelerando o processo. A relação entre o genro e seu primo, que executou o sequestro, revelou uma parceria criminosa que operava nas sombras há anos, envolvida em atividades ilegais cada vez mais graves, que culminaram no sequestro de Nancy Guthrie. Investigações sobre os antecedentes de ambos os homens revelaram um histórico compartilhado de crimes financeiros, esquemas de fraude e violência que as autoridades nunca haviam conseguido processar com sucesso devido à falta de provas ou à cooperação de testemunhas. O primo, identificado pelos investigadores como Marcus Webb, de 37 anos, tinha antecedentes criminais de 15 anos, incluindo prisões por agressão, roubo à mão armada, tráfico de drogas e fraude. Ele havia cumprido 2 penas de prisão, totalizando 6 anos, e fora libertado de sua prisão mais recente apenas 14 meses antes do desaparecimento de Newari. Durante o período em que esteve preso, o genro manteve contato regular por meio de cartas e telefonemas. E, após a libertação de Marcus, o genro prestou apoio financeiro, incluindo o pagamento do depósito de segurança e do primeiro aluguel do imóvel onde Marcus morava quando Nancy foi sequestrada. Registros financeiros mostraram que o genro havia dado a Marcus mais de $40 mil americanos no ano seguinte à sua libertação da prisão, supostamente como empréstimos para ajudá-lo a se reerguer. Embora os investigadores acreditem que grande parte desse dinheiro era, na verdade, pagamento por serviços criminosos, os 2 homens cresceram juntos no mesmo bairro, eram parentes por parte de suas mães, que eram irmãs, e mantiveram um relacionamento próximo, apesar de terem seguido caminhos de vida muito diferentes. O genro se dedicava a empreendimentos comerciais e se casou com uma integrante da rica família Guthrie. Enquanto Marcus transitava entre o sistema judiciário criminal e atividades criminosas de baixo nível, mensagens de texto e conversas com familiares revelaram que o genro sempre acreditou que poderia usar Marcus para atividades que ele não queria realizar pessoalmente, vendo o primo como um capanga descartável que podia ser pago para fazer o trabalho sujo e depois dispensado caso algo desse errado. O plano de sequestro parecia seguir exatamente essa dinâmica. O genro financiava e planejava o crime de uma posição de relativa segurança, enquanto Marcus assumia todo o risco físico de sequestrar Nancy. O que tornou a parceria deles particularmente perturbadora foi a evidência de que esse não era o primeiro crime que compunham juntos. Os investigadores descobriram que Marcus havia se envolvido em um esquema de fraude de seguro anos antes, no qual a empresa do genro alegou que equipamentos valiosos haviam sido roubados, sendo que Marcus de fato roubou os equipamentos e os 2 homens dividiram o valor da indenização. A ligação telefônica rastreada revela que Nancy estava viva há 26 horas, mas seu estado de saúde estava se deteriorando devido à falta de medicação. As menções a "não consigo mantê-la onde estou" e o fato de sua bolsa ter sido encontrada na casa alugada de Marcus comprovam que ela esteve lá, mas foi transferida
para outro local. O FBI está interrogando os dois suspeitos, usando a gravação da ligação telefônica como forma de pressioná-los a revelar o paradeiro de Nancy. A escolha do genro é enfrentar acusações de sequestro ou de assassinato caso Nancy morra. O tempo é crucial. Cada hora sem seus medicamentos aproxima Nancy da morte. O telefonema poderia tê-la salvado.